E aí, cafemáticos e cafemáticas, tudo bom com vocês? Preparados para transformar café em um documento tech? Bom, eu estou aqui para ensinar você uma nova linguagem de programação que é boa por diversos motivos, mas eu não estou aqui para te convencer de que ela é melhor que as outras. Então, se você sente a necessidade de descobrir por que ela é melhor que as outras, eu sugiro que você dê uma pesquisada sobre a linguagem tech e quais universidades utilizam essa linguagem no mundo. Uma questão que talvez possa surgir também é a seguinte: aprender LaTeX é fácil? Olha, vou te ser completamente sincero, não é fácil, é complicado, é outra linguagem, você escreve em código, tá? Mas é muito mais legal, é muito melhor o resultado depois que você já aprendeu essa linguagem. Eu, sem ninguém me ensinar nada, buscando tutorial na internet e tal, aprendi a mexer em torno de um mês. Agora, a minha intenção com esse vídeo é fazer com que você consiga aprender em meia hora, esse negócio que eu demorei um mês para aprender. Se você não entender tudo que eu falar nesse vídeo, não tem problema, tá? A gente vai aprendendo LaTeX conforme o tempo passa. É normal não entender alguma coisa no início, mas eu vou tentar deixar da forma mais clara possível e buscar explicar. Ao mesmo tempo, com calma, passo a passo, e eu preciso falar rápido, porque as pessoas no YouTube não têm muita paciência. Então, espero que você goste do resultado final e que eu te ajude em alguma coisa. Bora lá para a aula, chega de enrolação. Primeira coisa, você vai entrar no site ShareLaTeX, clique em registrar, escreve o seu e-mail e em seguida escolha uma senha qualquer. E pronto, você já está apto a acessar esse site, ok? Ele é usado em várias universidades do mundo, tá? A gente vai começar criando um novo projeto em branco, o qual nomearei como modelo. Pronto, ele está criado, olha só aqui, e essa é a aparência inicial dele, tá? É um código ali e eu vou clicar aqui, ó, PDF, para a gente enxergar como é que ele fica, tá? Esse modelinho aqui ele já vem pronto, vem com essas coisas escritas e a gente tem essa forma aqui, split screen, de ver a tela fica nesse jeito, dividida, mas eu não gosto dessa forma de visualizar, eu prefiro tela cheia e além de ficar com a tela cheia, eu clico aqui com o botão direito, vou em copiar endereço do link, abro uma nova aba, colo e eu retiro essa parte aqui que a gente vai selecionar agora. Por que eu faço isso? Para ficar mais fácil de visualizar. A gente vai ficar com uma aba inteira só para observar o PDF. Então, clica aqui em expandir, ó. Fica muito melhor de visualizar, mas essa é apenas minha opinião. Você faz da forma que achar melhor. Eu vou trabalhar dessa forma, ok? Então a gente vai lá em modelo, eu vou deletar essa primeira parte, ok? E vou deletar o texto. Vamos só escrever um texto de exemplo aqui. Agora basta que nós teclemos Ctrl Enter e vai compilar, vai transformar esse código em texto. Eu venho aqui para outra aba, ó, e vocês podem ver que o texto que eu acabei de escrever está lá. Tá? Então eu vou ficar fazendo isso. Toda vez que a gente escrever alguma coisa, eu vou clicar em Ctrl Enter, e isso vai fazer com que o código seja lido, seja compilado, transformado em texto, e aí a gente vai ver o resultado depois. Essa parte que eu estou gravando agora, eu gostaria de falar o seguinte para você. Não precisa ficar focado, tá, em gravar tudo isso que está sendo escrito. Simplesmente eu vou explicar do que se trata esses comandos todos aí. Esse use package ele serve para você dizer ao LaTeX que você quer usar um determinado pacote. E o que é esse pacote? É algo que faz com que essa linguagem estruturada do LaTeX, que é como ele funciona, se torne depois uma linguagem visual, por meio de comandos. Então, cada um desses comandos diz uma coisa diferente para o programa. Eu vou dizer a funcionalidade de cada um desses pacotes agora. Na linha 3, nós temos o pacote input-enc. Ele serve para acentuação. Na linha 4, nós temos o pacote geometry. Ele serve para dizer para a gente quais são as margens dessa folha. Nós temos 3322, que é o que é padrão da BNT atualmente, né? Na linha 5, nós temos o comando fontenc. Fontenc é basicamente assim, para você poder copiar esse texto do PDF e colar em algum outro lugar. E aí o texto fica realmente um texto e não alguns símbolos estranhos, que às vezes acontece, né? Você copia um PDF, cola em outro lugar e o texto fica meio estranho. O fontenc previne com que isso aconteça. Na linha 6 nós temos o setSpace. SetSpace é colocar um espaçamento. E o espaçamento, no caso, está definido aí como one-half spacing, né? Espaçamento de 1,5.
Na linha 8 e na linha 9, eu aproveito para colocar vários pacotes ao mesmo tempo, porque eles não precisam desses espaços entre colchetes, que é o campo opcional. Só precisa do campo obrigatório, então eu posso colocar um do lado do outro sem problema. São esses pacotes. Na linha 8, o GraphicX, que é para você poder colocar uma imagem no seu arquivo. Xcolor, que é para você poder pintar as palavras da cor que você quiser. Multirow e Multicol, que são para você poder trabalhar com tabelas, fazendo com que as células da tabela ocupem mais de uma linha ou mais de uma coluna. O Comment, que é para você poder usar um ambiente que a gente fala de comentário, ou seja, você vai conseguir escrever no texto, de forma que você, quando compilar, esse texto não vai aparecer no seu PDF. Na linha 9, nós temos o AMS Fonts, AMS Theme, AMS Math e o DS Font, que são basicamente formas de você carregar símbolos matemáticos para que eles funcionem bem no seu arquivo. Lá na primeira linha, eu coloquei também entre o campo opcional o A4 Paper e tamanho da fonte 12 pt, que é o tamanho do papel que a gente usa e é o tamanho da fonte que a gente quer deixar. Beleza? Então, bora prosseguir. Aqui, Ctrl Enter de novo, né? Talvez não seja possível visualizar, porque tem pouco texto, mas as alterações já foram feitas, tá? As margens já estão corretas, o espaçamento já está correto também. E a gente vai continuar digitando aqui para ver algumas outras funcionalidades do LaTeX. Vamos escrever aqui o início de uma tabela, ok? E aí, questão 1 e a questão 2, vou começar usando o negrito, esse comandinho /textbf, é para deixar em negrito. Daí, vou escrever o resto da frase aqui e deixar algumas alternativas, só para a gente ir olhando o que vai acontecer com o PDF, ok? Aquela tabela lá no início, eu já vou completar ela, tá? Essa questão 2, vou deixar escrito uma equação simples e está no ambiente matemático. Entre esse cifrão aí é ambiente matemático. Aqui a gente digita a tabela e vamos ver como é que fica o resultado. Bom, o resultado fica assim, como vocês podem ver. E a gente falta mexer ainda bastante no arquivo, tá? A ideia é ir construindo aos poucos e mostrando como fazer essas alterações. Então, vou começar por aqui, ó. Vou colocar uma fração para vocês visualizarem. A fração é feita por esse comando, /frac, e aí eu deixo o 8 entre chaves e o 3 também, tá? Só para mostrar que ficou pequenininho ali, tá vendo, ó? 8 terços de x. Tá pequeno, tá estranho. Essas questões aí em primeira alternativa, primeira afirmação, segunda afirmação, tá meio estranho. Então, como que a gente arruma essas coisas? Em primeiro lugar, para arrumar a questão da fração pequena, a gente vai escrever esse comando antes do begin document, tá? Esse comando é everyMath display style. Vai mostrar estilo em tudo que existir de matemática. Então, já arrumamos a parte da fração. Agora, quanto a essa questão de estar tudo na mesma linha, o LaTeX não entende como pular linha se você só escreve um embaixo do outro. Então tem que deixar um espaçamento ali, uma linha em branco, tá bom? E aí fica dessa forma. Aí ele entende que você deu o espaçamento devido. Tudo bem? Aí está muito grudado ali, eu vou colocar esse big skip, que aí vai fazer com que a questão 1 fique distante da questão 2. Tem o big skip como comando, eu vou deixar a tabela também, tá? Separada da questão 1. E agora já está ficando melhor o arquivo. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos mexer nessa tabela. Nem parece uma tabela, né? Porque não tem as linhas. Então lá em cima, ó, eu vou colocar aquela barra vertical e vai acontecer isso com a tabela, tá? Separa em 3 colunas ali. E eu vou colocar mais uma linha também. Esse CC significa que está com 2 colunas, tá? E as palavras estão centralizadas. Eu colocando mais uma linha ali, a gente vai ficar com 2 linhas. Percebam que no final eu coloquei //, isso significa quebra de linha também, tá? Vou colocar mais uma terceira coluna aqui, e aí basta a gente colocar esse E de forma diferente, e o E na parte de baixo também, e assim a gente tem a terceira coluna surgindo. Fica desse jeito aqui, beleza? Agora, para fazer com que a linha apareça entre uma linha e outra, é esse /hline, tá? Aí eu formo essa linha aí. Eu vou colocar uma linha na parte de cima também, /hline, e nessa última, // para pular a linha, né?
e aí barra Hline, que aí vai ficar aquela tabela tudo fechado. Beleza? Assim a gente faz aparecer as linhas e aí você edita da forma que achar melhor. Ali está aparecendo escrito imagem, porque eu não coloquei a imagem ainda, né? Agora a gente vai fazer uma próxima questão e nessa próxima questão vou ensinar a adicionar essa imagem aí. É um comando simples também, tá? Lembrando que esse TextBF aí é para deixar em negrito. E vamos lá encontrar os erros na imagem abaixo. Vou procurar uma imagem para fazer o joguinho de 7 erros, tá? Pesquisa lá no Google, jogo dos 7 erros. Poderia ser qualquer outra coisa, tá? Vou pegar essa daqui do Cascão. Cascão na praia. Vou lá, abro essa nova aba, salvo a imagem. E vamos lá adicionar essa imagem agora. A gente vem ali naquele botão, Upload, clica no botão, clica em Upload e aí você dá 2 cliques na imagem, onde ela tiver sido salva no seu computador. A imagem é carregada. Vocês podem ver que ali do lado esquerdo está escrito Jogo de 7 erros. Eu vou renomear para um nome mais simples, tá? Botão direito, renomear, escrevi imagem. E o comando para fazer com que essa imagem apareça no texto é esse daqui, Include Graphics. E aí você coloca o nome da imagem entre chaves e entre colchetes a gente vai escrever o tamanho dessa imagem. Tamanho por meio desse comandinho aí, width igual a 300px. Quando a gente compilar o arquivo, está lá a imagem, vai ficar com 300px. E tem como a gente editar depois também, tá? Eu vou colocar essa imagem centralizada. A gente vai fazer esse ambiente aqui. Barra Begin Center e barra End Center. Tudo que estiver dentro desses comandos vai ser centralizado, que no caso é apenas a imagem. Vai ficar no centro ali da página. Isso a gente chama de ambiente, tá? Barra Center, o Center é um ambiente. E eu vou alterar o tamanho. Vamos tentar deixar um pouco maior, 500px, vamos ver se fica legal. Não, ó, ultrapassou a margem ali, ficou esquisito. Inclusive apareceu uma mensagenzinha de erro ali. Então a gente vai reduzir, tá? Não vamos deixar em 500 não, vou deixar em, vamos tentar 400. 400px. Aí, ficou legal. 400px ficou legal. Então aqui está a nossa imagem, é assim que se inclui imagens. A gente já resolveu a parte da matemática, já descobriu que para pular a linha tem que dar 2 enters. Agora a gente vai colocar uma imagem lá em cima, na onde está a tabelinha. Beleza? Tem como colocar a imagem dentro de tabela também. Tem como centralizar. Vocês viram o que eu fiz agora. Coloquei dois cifrões ali. Quando a gente coloca 2 cifrões, centraliza esse ambiente matemático. Aqui a formulazinha vai ficar no meio. Ó. A fórmula não, a equação vai ficar aqui no meio. Tá? Se você usar 2 cifrões ao invés de um só, é o ambiente matemático centralizado. Mas eu vou deixar o ambiente matemático normal aqui, só um cifrão, tá bom? E dar uma afastada da questão 3, um big skip. Agora a gente vai mexer nessa questão da imagem lá em cima. Eu vou colocar um outro gráfico, tá bom? Include Graphics, o tamanho, que é o width, vou colocar 80px, e a imagem vai se chamar logo. Vou fazer o upload aqui do nosso logo. Vou escolher esse daqui. Está escrito logo2.png, mas eu vou alterar o nome apenas para logo. Botão direito, renomear, logo. Ok? Esse aqui é o nosso logo, vai ficar com tamanho 80px. E do lado direito, vou deixar assim por enquanto. Vamos compilar o arquivo. E esse é o formato que está. Tá bom? Cafemática e aí as outras linhas e colunas. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou colocar algumas linhas a mais e a gente vai alterar usando o multicol e o multirow para uma tabela semelhante àquele cabeçalho de prova, tá bom? Esses espaçamentos eu só estou fazendo para deixar claro que a gente está com a primeira linha ali, com a primeira coluna do lado esquerdo desse E, tá? Esse E serve para separar as colunas. Então eu vou deixar apenas 2 colunas. Tem essa coluna da esquerda, onde está o gráfico na linha de cima, e escrito exemplo na linha de baixo. E agora eu vou escrever aqui, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E na linha de baixo, campus de Campo Grande. Como se fosse um cabeçalho a gente vai fazer, tá bom? Vou apagar isso dali.
E a ideia é a seguinte, é que o gráfico fique do lado esquerdo, tá? O desenho fique do lado esquerdo, e do lado direito fiquem as palavras escritas. Vamos compilar esse arquivo, lembrando que é Ctrl Enter para compilar, e aí F5 na outra aba, e ficou dessa forma aqui, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande. Vamos adicionar mais algumas linhas depois, mas por enquanto a gente vai colocar entre chaves isso daqui e escrever multi-row. Tá? Multi-row significa várias linhas. Eu vou ocupar 2 linhas por enquanto e colocar esse asterisco, que significa assim, que essa imagem vai ocupar o espaço dessas 2 linhas. Quando a gente compila, vai ficar do seguinte formato. Vai ficar meio esquisito ainda, tá? Mas é que eu estou construindo passo a passo contigo a ideia. Então, está meio esquisito porque a imagem está grande ainda, né? E a gente não tem as linhas o suficiente, então está ocupando bastante espaço. A gente vai construir devagarzinho para entendendo o passo a passo. Vou colocar a imagem um pouco menor e vamos adicionar mais algumas linhas, tá bom? Tem campo de Campo Grande, vou colocar mais algumas linhas para teste aqui, Ctrl Enter para compilar, e aí vamos ver como é que ficou o arquivo. O arquivo fica desse formato aqui, ó. Ó, já tá mais ou menos legal, né? Não é esse texto que vai ficar do lado direito, mas só para visualizar, já está ficando meio legal o negócio. Dá até para aumentar um pouco o tamanho dessa imagem aí. Vamos substituir ali por disciplina. Eu sinceramente espero que esteja ficando clara a construção dessa tabela. A intenção é construir passo a passo mesmo, tá, gente? Mostrando aonde ocorrem os erros e tudo mais. Disciplina Matemática Fundamental, tá um nome esquisito, né? Eu vou colocar LaTeX. Fundamentos de LaTeX. E se você coloca esse barra antes do LaTeX aí, o LaTeX fica escrito de um jeito personalizado. Professor Fernando Batista. E vamos lá compilar o arquivo. Está nesse formato aqui. Isso, agora está desse jeito aqui. Bom, ainda está esquisito essa imagem do lado esquerdo. Vamos continuar arrumando essa tabela. Ó, lá no início está para ocupar 2 linhas. Na verdade, são 4 linhas, né? Eu vou colocar para ela ocupar 3 por enquanto. E vamos ver como é que fica. Está lá ocupando 3 linhas. Dá para aumentar um pouco o tamanho dessa imagem. Vou colocar para ocupar 4 linhas de uma vez. Eu acho que eu vou aumentar o tamanho dessa imagem depois, porque vai ficar pequeno. Aí, dá para aumentar um pouquinho mais. Deixar em 80. Vamos lá no width, vou deixar 70. Compilado. Beleza, agora está mais bonitinho o negócio aqui. Tá? Então fica nesse formato aí. E agora a gente vai tirar essas linhas todas que estão em cima da imagem. Tá? A gente vai substituir esse comando por cline. Vai ficar nesse formato aqui. Observem a primeira linha. Ó. Entre a Universidade Federal e o campus de Campo Grande, agora está cline 2 até 2. Eu vou substituir os outros hlines por esse comando, tá? O hline é horizontal line, e esse outro aí é cline, dá para a gente controlar a linha. Eu controlo para que ela comece só na segunda coluna, se a gente escrever naquele formato. Agora sim, está mais bonitinho, tá vendo? A gente pode deixar nesse formato ali, ou nós podemos simplesmente tirar todas essas linhas, apagar. Tá? Não preciso dessa, nem dessa outra e nem dessa outra. Eu só estava ensinando que existe isso. Se você quiser, existe. Beleza? Tem 3 colunas ali, eu não tinha visto isso ainda. Olha só. A gente só precisa de 2. Tá? Então, tirei também as linhas verticais, além das linhas horizontais. E a gente fica com uma tabela nesse formato. Ah, faltou uma linha. Faltou essa hline a primeira. Compilando de novo, fica F5 outra vez, quando acontecer esse erro. Fica desse jeito aqui. Ainda está centralizado, fica meio esquisito centralizado. Você percebe ali ó, que está escrito bonitinho LaTeX. Então eu vou corrigir mais algumas coisinhas ali. Eu vou deixar sem ser centralizado, vou deixar esse L, que significa à esquerda, né, left. Então a primeira coluna está centralizada, é a coluna onde está a imagem. E a outra está left, está alinhada à esquerda. Dá para a gente trabalhar com isso aqui, ó, selecionar
e teclar Ctrl B, que significa deixar em negrito, ou fazer manualmente ali, ó. Deixa entre chaves primeiro, né? E TextBF, para deixar em negrito. O campus ali a gente vai deixar em itálico, enf, que é o comando de enfatizar, né? E aí olha a diferença no texto já. Olha lá como foi o nosso texto, ó. Campus está em itálico, disciplina e professor em negrito. A gente pode controlar o tamanho desse espaçamento também utilizando esse comando, ó, vspace. E aí a gente diz qual vai ser esse espaçamento. Se eu colocar de 2 centímetros, fica muito distante. Olha só, bem distante mesmo do texto. Então, eu vou reduzir esse espaçamento para 1 centímetro. F5, quando der aquele erro ali. Percebam que os comandos são intuitivos. Ó, H space seria horizontal space, né? Espaço horizontal. E eu usei o V space, que é espaço vertical. V space, deu aquele espaço vertical. E a gente pode modificar também a cor da letra. Se eu colocar o comando /color, eu vou colocar red. Aí, antes desse /color red, e até onde você quer que fique vermelho, basta colocar chaves. E aí, observe que onde está escrito 7 erros ali, vai ficar em vermelho o seu texto. Beleza? Dá para trocar para várias outras cores. Já tem uma lista de cores prontas assim. Red, blue, green. Dá para pôr outras também. Ali, ó, eu vou colocar o título, tá? Com esse comandinho aqui, /section. E aí eu vou colocar esse asterisco antes, escrever prova de LaTeX. O asterisco ele serve para não enumerar a seção. Se não tivesse o asterisco, ia aparecer o número 1 antes de prova de LaTeX, como se fosse um capítulo de uma dissertação. Tá? Com asterisco não aparece o 1, fica só escrito prova de LaTeX ali, grandão. E a gente já está com o modelo quase pronto. Vamos escrever ali a questão 4. Eu coloquei com a questão, coloquei com o exponencial, né, o 2, como potência. Coloquei ali o 2 como potência. Ficou x ao quadrado menos x. Observa, para fazer potência é só colocar o acento circunflexo. Tá? Como só está o 2 na potência, a gente só coloca circunflexo e depois o 2. Mas se tivesse escrito alguma outra coisa, a gente teria que colocar entre chaves. Tá? Se quisesse colocar mais coisas na potência, essas coisas deveriam estar entre chaves. Vamos escrever aqui, ó, o comandinho /delta, maiúsculo, é igual a b ao quadrado, ou seja, b circunflexo 2, menos 4ac, e x é igual a uma fração. A fração vai ficar entre chaves o numerador e entre chaves o denominador. Aí na primeira chave a gente coloca esse menos b, esse pm significa mais ou menos, o /sqrt significa raiz quadrada. Então vai ficar raiz quadrada de delta. Isso aí não se preocupa em ficar decorando não, que essas coisas a gente pega com o tempo, tá? Nem se usa isso tudo logo de início. A gente poderia colocar isso tanto ali no final, como a gente poderia também deixar uma letra menorzinha, para ficar como uma recordação, né? Para ficar como uma... recordação não, como uma observação apenas ali. Então, vamos colocar /small. Perceba que o SQRT ali também, ó, tem umas chaves depois. O delta está dentro das chaves. Isso significa que o delta está dentro do ambiente raiz quadrada. Tudo bem? Eu vou colocar um comando aqui para deixar isso pequeno, né? Esse /small significa deixar a letra pequena. E vou colocar isso dentro de um flush right. Flush right é alinhar à direita. Então, é parecido com aquele centro, né? O comando do centro. Begin center, end center. Só que esse, no caso, alinha à direita. Mas ficou meio esquisito alinhado à direita. Vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso em uma nota de rodapé. Vai lá. Vou colocar como uma nota de rodapé. O comando é esse, ó, /footnote, entre chaves. Vou colocar o que a gente acabou de escrever. E ali eu vou deixar um pensamento, sei lá, para os alunos. Colocar entre aspas. As aspas aqui são assim, tá? Essa crase primeiro, 2 crases, e depois as aspas. Para ficar correto, porque senão fica esquisito.
E beleza. Vai ficar essa frase que eu acabei de escrever. Não há conhecimento que não seja poder. Fica alinhado à direita. E a gente tem lá o nosso footnote, a nossa nota de rodapé, para lembrar a pessoa da equação. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, como diz o Faustão. E até um próximo vídeo aí, talvez. Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Desculpa se eu falei muito rápido, mas se eu não falo rápido, a pessoa não assiste, né? Acha que eu estou enrolando. Então, eu vou tentar dividir isso em blocos menores, né? Se alguém tem dúvida de como escrever matemática, vou buscar fazer um vídeo especial só para falar de como escreve matemática, como escreve esses ambientes matemáticos e tal. Tabela. Faça um vídeo só para tabela depois também, se vocês mostrarem que tem dúvidas a respeito, tá? E assim, conforme vocês mostrarem alguma dúvida ou algum interesse e escrever aí nos comentários, eu vou falar a respeito, tá bom? Esse daí foi apenas um vídeo para falar a respeito de como fazer uma prova, um modelo de prova, e espero ter ajudado. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.